Oi, meus amores, bom dia! Vamos refletir um pouquinho a palavra de Deus comigo. Eu tô aqui estudando a palavra, como eu já falei para vocês. A Bíblia, todo mundo já sabe a Bíblia. Mas como eu tô estudando a história de José, e agora, hoje eu vou finalizar, tá, meus amores? Hoje eu vou contar, os irmãos de José voltam para o Egito, né? E o copo de prata que José pede para que os seus empregados coloquem dentro do saco de Benjamim. E o acusa de roubo. A fome se agravou na terra muito grande, gente, em Canaã. Fome terrível. Mas como vocês já sabem, José já tinha reservado, guardado bastante cereal. Jacó novamente manda que os filhos dele vá lá comprar. Mas só que desta vez, Benjamim tinha que ir. E aí, Jacó fica desesperado, apavorado. E agora vai ter que levar meu filho. Meu Deus, o que vai ser de mim agora? Não, vou morrer triste. Se acontecer alguma coisa com meu filho, meus dias vão ser... Eu vou morrer triste. Mas Rubem se prontifica e garante que vai trazer Benjamim de volta. Porque Benjamim é filho da mulher amada. José era filho da mulher amada de Jacó. Glória a Deus. Chegou o momento que Jacó disse: Mas se devo perder meus filhos, que assim seja. E a Bíblia vai me contar que ali colocam chegou ali na casa de José, e eles não sabiam que era José, né? Aí quando José viu Benjamim, disse ao administrador da casa: Estes homens almoçarão comigo ao meio-dia, leve-o ao palácio, mate um animal e prepare um grande banquete. O homem fez conforme tudo que José havia ordenado, né? Quando os irmãos viram que estavam sentados, levados à casa de José, ficaram apavorados, e por causa do dinheiro que alguém colocou de volta no saco da outra vez que estivemos aqui, disseram uns aos outros. José ouvindo toda a linguagem dele, né? Embora José fingisse outra linguagem, porque José falava a linguagem do Egito, né? Ele planeja nos acusar de roubo e depois nos prender, nos tornar escravo e tomar nosso jumento. Aí, como a história já falei sobre isso aqui, José prepara o banquete e tal. Agora vamos para cá. Vamos correr. E ali, vamos correr aqui, no 44. Então José deu a seguinte ordem ao administrador do palácio: Coloquem nos sacos que eles trouxeram todo o cereal. Aleluia. Coloque meu copo de prata também dentro do saco do mantimento do mais novo, que é Benjamim. O administrador fez tudo como José havia ordenado. Assim que amanheceu, os irmãos de José se levantaram, pegaram o jumento e partiram para Canaã, para levar mantimentos, né? Mas só que no caminho, José havia mandado o administrador ir atrás deles. Agora vá lá. Corra atrás dele, vão correndo atrás dele, vão atrás dele agora. Vá atrás dele e o detenha. Quando vocês alcançar, diga-me, por que roubaram o meu copo de prata? José testando eles mais uma vez. Primeiro acusação que José... o teste que José... Vou dizer acusação não. O teste que José fez com eles foi o acusando de espiões. E agora, o segundo
A segundo teste foi acusando que alguém tinha roubado o copo de prata dele. Só que ele mandou propositalmente colocar o copo de prata no saco de Benjamim. Para que ver a reação dos irmãos. José queria saber se seus irmãos tinham mudado. José queria saber o caráter dos seus irmãos. Quando aqueles homens falam isso, quem foi? Quero saber quem foi que roubou meu copo de prata. Isso, os administradores de José dizendo isso para os irmãos de José, né? No caminho, quando deteve. E aí, um dos irmãos de José disse bem assim, a Bíblia não diz qual foi, mas um deles disse assim: do que o senhor está falando? Oxe, que negócio é esse? Vamos dizer na linguagem nordestina. Oxente, menino, que negócio é esse? Menino, tá repreendido. Vamos supor dessa linguagem de hoje, se fosse nos dias de hoje. Aqui na linguagem nordestina. Que conversa é essa? Tá queimado. Oxente, menino, jamais faríamos isso. Jamais faríamos uma coisa dessa. Por acaso não devolvemos o dinheiro que encontramos no saco? Nós devolvemos. Nós o trouxemos de volta para a terra de Canaã. Por que roubaríamos o ouro ou a prata da casa de meu senhor? Oxe, jamais, oxente, menino. E se encontrar o copo de prata com um de nós, que morra. Eita, agora o negócio pegou. Logo, porque José havia colocado logo dentro do saco do irmão querido, do filho querido de Jacó. E agora? Silêncio, viu, amor da minha vida. E agora? E um dos irmãos já disseram logo isso, que morra quem, ó aqui, ó. Porque roubaríamos o ouro ou a prata da casa do meu senhor? Se encontrar o copo de prata com um de nós, que morra quem estiver com ele. E nós, os restantes, seremos seus escravos. O negócio agora apertou. Olha o parafuso. José apertou os irmãos dele até sair todo o caldo. Aí, ele disse, aquele rapaz, né, o administrador de José: sua proposta é justa, respondeu ele, mas apenas aquele que roubou o copo de prata se tornará meu escravo. Não é todo mundo, não. Eu não quero todo mundo aqui. Eu quero só aquele que roubou, aquele onde está o copo de prata. José é tremendo. Minha gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Na linguagem nordestina, como eu sou alagoana, você acha que o nosso Deus não faz isso com a gente também, menino? Nos testa para ver até onde a gente vai, para ver até onde a gente suporta. Aleluia. Os outros estarão livres, sem demora. Eles descarregaram os sacos e os abriram, e o administrador do palácio examinou a bagagem de cada um, começando pelo mais velho até o mais novo, e o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Quando os irmãos viram isso, rasgaram as roupas em sinal de humilhação. Mas você lembra do sonho? Rasgaram as roupas, depois colocaram a carga de volta sobre os jumentos e retornaram à cidade. Vamos embora. Vamos lá onde está José. Não temos que voltar para lá. Temos que voltar para o Egito. Nem seguiram caminhada para Canaã. Voltaram para o Egito. José ainda estava em seu palácio quando Judá e seus irmãos chegaram. E eles o curvaram até o chão, se cumprindo o sonho, mais uma vez, o sonho de José. Esse é o nosso Deus. É por isso que eu vou parar aqui um pouquinho. Eu vou dizer uma coisa aqui. Nunca humilhe ninguém. Nunca. Na sua vida. Enquanto você tiver vida, nunca humilhe ninguém. Vou repetir. Nunca pise em ninguém. Vou falar alto. Nunca na sua vida faça isso.
Porque tudo aquilo que você fizer, você vai plantar. Se você está humilhando alguém, você vai ser humilhado. Se você pisar alguém, você vai ser pisado. Ou mais cedo, ou mais tarde. Nunca acuse ninguém. Nunca julgue ninguém. Até mesmo pelos erros que ele cometeu, que ela cometeu. Condena. Não faça isso. Quem você é, Deus, seu juiz? Para condenar as pessoas pelas falhas que eles cometeram na vida? Você é Deus, minha juíza. Cada um prestará contas de si. Romanos, Romanos, se eu não me engano, é 14. Não vou procurar agora, não. Eu sei que é Romanos 14. Ou é 12, 14, ou é 14, 12, eu esqueci agora. Deu um branco aqui na minha mente. Cada um prestará contas de si a Deus. Cada um prestará conta de si a Deus. Você acha que vai ficar impune o que você fez com alguém? Vocês que cometeram maldade terrível, você acha que vai ficar impune? Vai não. Ah, mas morreu, mas depois da morte segue-se ao juízo. Tem gente que pensa que morreu, acabou. Acabou não. Depois da morte segue-se ao juízo. Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. E não nos cansemos de fazer o que é bom, as coisas boas. Se você puder ajudar, ajude. Se não puder, ore. Mas não mate ninguém, não fira ninguém com palavra, não humilhe ninguém. Não use nunca um púlpito, eu agora vou se referir à igreja, nunca use um púlpito para ferir alguém, para machucar alguém, para maltratar alguém. Chegue para a pessoa e diga o que tem para falar. Hoje nas igrejas está triste, em geral, quase. Os pastores, os obreiros não tem mais coragem de chegar perto de chamar um membro e dizer: meu filho, não faça mais isso. Isso que você fez não foi legal. Chame com amor, não com condenação, não para matar. Chame, se fez errado, corrija-o, mas com amor, como Jesus nos amou. Pedro, não aparece no vídeo, porque senão a vovó vai, quando for postar, vai ter que botar que é pra criança. Pula, se abaixa quando passar a bebida. Quando se abaixa, passa por baixo. Então, porque tem uma restrição, Peu. Então, minha gente, faça, cuide, corrija, mas com amor. José, nenhum momento ele condenou seus irmãos. Me chama tão lindo quando ele diz, quando ele chega um momento que ele diz: olha, quando vocês forem no caminho, vou chegar lá. Quando vocês forem no caminho, nem vão reclamando. Não fique se culpando pelo que vocês fizeram comigo. Por quê? Não, Pedro, não é por aí não. É por aqui, a vovó disse. Passe. Pronto. Não vão nem arengando pelo caminho. Porque foi Deus que me trouxe até aqui para o Egito. Para poupar a vida de vocês. Foi Deus que me trouxe para cá. Você está entendendo? Isso aqui é amor. Judá agora fica desesperado. E agora? Nosso irmão, imagino. E agora? Nós já destruiu a vida de José. José já não está mais com a gente. E agora o filho querido de meu pai? E agora o roubo... O copo de prata foi encontrado justamente no copo do filho de meu pai mais novo, Benjamim, que meu pai mais ama. Isso é uma situação que muitas vezes Deus nos coloca, irmão, que é somente nós e Deus. Por quê? Porque cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Assassinos, cada um prestará conta de si mesmo a Deus.
Porque depois da morte, segue-se ao juízo. Glória, porque o nosso Deus, ele é vivo. Ele não dorme. Ele não tosqueneja, diz a palavra, o guarda de Israel. Ele não tira nem sequer um cochilo como nós tiramos. Ele está todo momento contemplando os moradores da terra. Você acha que esses que estão matando os cristãos, Jesus não está vendo? Estão vendo. Os mártires que estão morrendo. Você acha que Deus não está olhando? Tá. Se não se arrependerem, seguirão ao juízo. E é duro. Vai ser muito triste, infelizmente. E agora, Judá diz: como podemos provar nossa inocência? Deus está nos castigando por causa de nossa maldade. Judá falando, um dos irmãos de José. Todos nós voltamos para ser seus escravos. Todos nós, e não apenas nosso irmão, com quem foi encontrado o copo de prata. É todos nós. Mas o servo dizia que só queria Benjamim, não queria todos não. José, no entanto, disse: eu jamais faria uma coisa dessa, jamais. Apenas o rapaz que está com o copo eu quero que fique. Eu não quero que fique todos. Porque era um momento de teste. Era também a gota final do que Deus iria fazer naquele momento. Os outros podem voltar para casa em paz. Podem ir embora para a casa do seu pai. Deixe só Benjamim. Aí Judá agora intercede por Benjamim. Então Judá deu um passo à frente e disse: por favor, meu senhor, por favor. Momento de clamor, de humilhação, de desespero. Permita que seu servo lhe diga apenas uma palavra. Peço que não perca a paciência comigo. Embora o Senhor seja tão poderoso quanto o próprio faraó. Ele viu a grandeza de José, o que Deus tinha feito na vida de José, embora daquele homem, né, que ele não sabia que era José, mas Deus fez os seus, vamos dizer assim, os seus inimigos ver o que Deus tinha feito na vida daquele homem. Ele viu quanto aquele homem era poderoso, como aquele homem era tão, vamos dizer, poderoso assim, numa linguagem, era uma autoridade. Ele viu a autoridade que tinha aquele homem, que ele não sabia que era José. Eu vou correr, senão o vídeo fica muito extenso. Meu senhor, Judá ainda falando, meu senhor perguntou a nós, seus servos: vocês têm irmão? Judá falando com José, só que ele não sabia que era José, né? E nós respondemos que sim, meu senhor. A hora ele falando, né, se expressando para aquele homem. Porque em vez deles irem para Canaã, levar os alimentos, depois da acusação, depois do teste do roubo do copo, eles todos voltaram, mas a conversa agora foi só Judá que se manifestou nesse momento. Nosso pai é idoso e tem um filho mais novo, nascido em sua velhice. Aí Judá falando ainda: o irmão desse filho, por parte de pai e mãe, morreu, se referindo a José. O irmão Ramaia, Surecadaia, olha, eu vou repetir. O irmão desse filho, se referindo a Benjamim, desse filho aqui, por parte de pai e mãe, que era de Jacó e Raquel, morreu. Quantos pensam que morreu? Quantos pensam que você morreu? Ele é o único filho de sua mãe.
E nosso pai o ama muito. O Senhor nos disse: traga-nos aqui para que eu possa vê-lo com meus próprios olhos. E nós respondemos: meu Senhor, o rapaz não pode deixar o pai, pois se o fizesse, o pai morreria. Se referindo a Jacó. Mas o Senhor nos disse, ainda Judá falando, mas o Senhor nos disse: vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Entendeu? Quer dizer que se não trouxessem Benjamim, eles não iam nem ver ele, mas não iam poder nem comprar comida. Então eles tinham que trazer. Aí eles trouxeram. Aí José faz esse negócio para testar eles, para ver se eles tinham mudado. Assim voltamos para seu servo, nosso pai, e contamos a ele o que o Senhor tinha dito. Passado algum tempo, quando ele disse: volta e compre mais mantimento, nós respondemos: só poderemos voltar com o nosso irmão em nossa companhia. Não temos como... Estou lendo bem rápido e estou pulando algumas coisas aqui. Glória, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Só poderemos voltar se nosso irmão mais novo estiver em nos puder acompanhar. Não temos como ver o homem outra vez, a menos que nosso irmão mais novo vá conosco, né? Ele se referindo ao que tinha dito para o pai Jacó. Judá falando: então meu pai nos disse: como vocês sabem, minha mulher teve 2 filhos, se referindo a Raquel. E Judá falando para José, sem saber que era José. E um deles foi embora, e nunca mais voltou. E foi despedaçado por um animal selvagem, e eu nunca mais o vi. Foi o pai falando, né? Aqui. Jacó falando o que o pai tinha dito. Que ele tinha sido despedaçado por um animal. E eu nunca mais vi. Se agora vocês levarem de mim o irmão dele, e acontecer algum mal, vocês me mandarão velho e infeliz para a sepultura. E agora, meu Senhor, Judá, agora Judá falando, ainda continua Judá falando, né? Essa história que foi Judá falando, é o que eu acabei de ler antes, do 44 e o 27, o pai, Judá falando o que o pai tinha dito do que tinha acontecido com José. E Judá agora falando ainda, né? Se agora vocês levarem de mim o irmão dele, lhe acontecer alguma, vocês me mandaram embora para a velhice. Judá falando o que o pai tinha dito, né? E agora, meu Senhor, não posso voltar para a casa de meu pai sem o rapaz. Eu não posso voltar para casa sem Benjamim. A vida de nosso pai está ligada à vida do rapaz. Quando ele vir que o rapaz não está conosco, morrerá. Obrecia. Porque foi o momento, irmão, vou dizer assim, do ápice. Foi o momento do ápice. José queria testar eles até a última gota, para ver se eles tinham mudado. Romerre, que é da Echava. Romerre. Nós, ele falando, quando ele viu que o rapaz não tinha conosco, nós, seus servos, isso tá muito lindo, viu, gente? Nós, ele sempre falava isso, seus servos, para se cumprir o sonho de José. Seremos de fato responsáveis por mandar para a sepultura seu servo, nosso pai, em profunda tristeza. Meu Senhor, Judá ainda falando, garanti a meu pai que levaria o rapaz de volta. Disse-lhe: se não o trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. Por isso, peço ao Senhor que me permita ficar aqui como escravo no lugar do rapaz. Judá falando: permita-me ficar aqui como escravo no lugar de Benjamim. E deixe-me voltar com os meus irmãos, pois como poderei voltar a meu pai sem o rapaz? Não suportaria eu ver a angústia que lhe causaria. Eu, Judá, eu não suportaria ver a angústia do meu pai. Agora chegou a hora de José se revelar.
do capítulo 45 de Gênesis. Aí José não conseguiu mais se conter, porque José começou naquele momento, ele viu toda a humilhação de Judá. José viu que Judá não era mais aquele homem arrogante. José viu que Judá não era mais aquele homem mau que outrora era. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Vão embora. Saiam daqui. Eu quero ficar somente com os meus, com esses homens aqui. Saiam todo mundo, por favor. Eu quero só ficar com esses rapazes aqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhe revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Nessa hora, José não se conteve. Lembra que logo no início, José chorava. José chorava, mas ele corria se esconder para os irmãos dele não ver ele chorando. Mas nesse momento, ele não aguentou mais se conter. José começou a chorar na frente dos irmãos. Quando ele não se contém mais em tanta lágrima, que ele chora tão alto. Eu imagino naquelas lágrimas, naquele choro, a dor estava saindo. Naquele choro, a tristeza estava saindo. Naquele choro, a dor do abandono estava saindo. Naquele choro, tudo que estava dentro do coração de José estava saindo tudo para fora. Estava se derramando ali naquele momento. Aí José disse: sou eu, José. Meu pai ainda está vivo? Ele sabia, mas ele quis saber de novo agora. Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem adiante deles era José. E eles, o que aconteceu com eles? Eles perderam a fala. Amado, deixa eu dizer uma coisa aqui. É isso que Deus faz na vida daqueles. É isso que Deus vai fazer na vida daqueles que te perseguem. Deus vai fazer perder a fala. Em que sentido? No sentido de ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eles vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. Vai ser coisas grandes. José disse: cheguem mais para perto de mim. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros. Não fiquem, por favor. Por quê? Sabe por que ele disse isso? Porque foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará ainda durante 3 anos. Ainda tem 3 anos de fome. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias. E para salvar muitas vidas. Gente, deixa eu parar aqui. Eu sempre falo isso. Deus nos salvou para restaurar vidas, para salvar vidas. Deus nos fez para salvar e restaurar vidas. Deus nos criou para salvar e restaurar vidas, seja de que for. Se você é um profissional da área de saúde, Deus te fez e tu se formou para salvar vidas, fisicamente falando. Se você é uma enfermeira, um técnico, Deus te salvou e te formou para tu salvar vidas. Se você é um cristão de qualquer igreja evangélica ou cristã,
Deus te salvou e te formou para tu salvar e restaurar vidas. Sabe por quê? Primeira coisa para nós adorar a Ele, o Criador. Deus nos criou para sermos adoradores dEle. E a segunda coisa, para salvar vidas, restaurar vidas, renovar vidas. Eu louvo a Deus que desde que eu nasci, eu sempre salvei vidas. Obrigada, Deus. Me permanece assim. Por favor. Por favor. Por favor. E que se não for para salvar vidas, tire o meu fôlego. Eu não sirvo para viver aqui. E se não for para restaurar vidas, eu não sirvo para viver aqui. Pode vir. Agora deixa a vovó, que a vovó não vai poder sair não, tá? Tome no banheiro então, que a vovó não vai poder se levantar agora, por favor. A fome que assola a terra ainda vai ter 5 anos. Agora voltem depressa. Ele mandando, né? A vovó já tá terminando, vida. Agora voltem depressa a meu pai e diga-lhe, assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá, sem demora. O Senhor poderá viver na região de Gósen. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. José, eu sei, meus irmãos, que agora todos se mudam para o Egito. José manda preparar carruagem, carros, que vá buscar meu pai, vá buscar meu pai, vá buscar minha família e traga para cá, para o Egito. Foi isso que José fez. Louvado seja o nome do Senhor. E terminou a história de José. Eu não vou poder mais, tá bom, tem mais coisa ainda, mas eu vou findar por aqui. Só digo, repetido mais uma vez: Jesus me salvou e te salvou para salvar vidas. Deixa eu falar uma coisa aqui. Por que foi que Jesus veio ao mundo? Por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Para salvar vidas. Infelizmente, muitos não quiseram. Infelizmente, muitos não querem. Mas foi para isso que Jesus veio, para salvar vidas. E eu, e você que está aqui ainda vivo nesta terra, se converta ao Senhor Jesus, porque Deus te salvou, Deus te criou para você salvar vidas, restaurar vidas, levar alegria, levar paz, levar a palavra, levar amor, nunca o ódio. E que Deus abençoe. Porque Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Um beijo. Bom dia! Até a próxima história, que não é mais a de José.